Salve a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog, caminhando aí para 500 vídeos da Palavra de Deus. Estamos aqui com a irmã Dayana. Todos com a paz do Senhor, estamos felizes para fazer mais um vídeo, alertando vocês sobre os falsos profetas. Bem, nós sabemos que Jesus está voltando, né, mas ele disse que haveria, né, falsos cristos, falsos, que enganariam a muitos, né, se possível até os escolhidos. Então esse é o trabalho do nosso blog, através da vontade de Deus, né, porque não adianta a gente falar, vamos fazer, né, se Deus não tiver nesse negócio. Bem, trouxe um vídeo hoje, mostrei para a irmã Dayana, a gente já tinha visto esse vídeo antes, mas não deu oportunidade de a gente estar gravando, para estar mostrando para vocês, que às vezes você não acompanha, né, não consegue chegar até essas abominações que acontecem. Então a gente se reúne tudo num lugar só, que é aqui no nosso blog. Você pode estar acessando nosso blog, é sua-igreja.blogspot.com. E o que acontece, gente? Colocamos a pregação de um pastor muito conhecido, né? Eu não acompanho o ministério dele, a irmã Dayana também não, mas ele é muito conhecido, né? Só que o que acontece, gente? Vamos analisar se a pregação que ele carrega, né, que ele espalha, é a vontade de Deus verdadeiramente. Você tem que analisar esse vídeo, assistir esse vídeo, nós já assistimos, a qual ele, sabe, não tem muita explicação para um absurdo, né, dessa pregação que ele leva para o povo, né, querendo levar o povo a quebrar os mandamentos, né, irmã? Levar o povo a ir contra o que é a vontade de Jesus, né? E muitos pastores dizem que o nosso blog aqui está errado, que nós somos endemoniados, que isso aqui não é coisa de Deus, é coisa do diabo. E o que eles fazem? Você imagina, se nós que pregamos a palavra de Deus somos o diabo, imagine o que eles fazem então. Não tem nem... É uma coisa tão absurda, tão... Sabe, um absurdo tão grande que não tem nenhum nome de que obra que é essa, porque, sabe, nem o diabo, sabe que o diabo, ele segue, seguindo a obediência do que Deus determinou. Ele não pode fazer se Deus não deixar. Ele não pode fazer nada. A Bíblia deixa bem clara quando ele chega lá diante de Deus, e Jó está ali naquela... prosperando, ele fala assim, Jó só é assim porque o Senhor o abençoa. E Deus permitiu, né, o diabo tocar na vida de Jó. Então você vê que os pastores, por existir, né, essa passagem dos falsos profetas, falsos líderes, eles fazem coisas que nem dizer, a gente vai falar o que, né? A gente vai mostrar para vocês, vocês estão acompanhando em MP3, o absurdo. Trouxemos aqui a palavra de Deus. E nós vamos voltar para comentar sobre o que este pastor ele está pregando nos altares, né? E que você fique atento em nome do Senhor. Levítico 23, 22 diz assim: e quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha que coisa linda. Que é isso? Que é isso? Você não está entendendo. Isso aí é você a partir de hoje. Você não está entendendo. Prazer. O pecador chega do pé. Pecador chega no pé e escolhe. Pecador. Aí tira lá um carro 0 km do pé. Ele pega do pé. Aí usa.
Aí não quer mais. Aí vem o Filho de Deus, passa na concessionária, vê aquele fruto caído, usado, reusado por pecador, carro fedido, fedendo a cigarro, fedendo a maconha, fedendo a pecado. O banco do carona parece mais uma cama, pegou? Roupa de defunto. Ela nem sabe quem foi o miserável que usou. Não estou falando sério. Para mudar uma comunidade tem que mudar a mentalidade. Vestindo ponta, roupa usada, fruto caído, sem saber que Deus está olhando dos céus e dizendo: dá tristeza de ser Deus de um trem desse. Pastor, mas ela não é salva? É. Falando de salvação não, estou falando de comer fruto enquanto vive aqui. Ela é salva. Ele é salvo. Mas não sabe o que é viver. Não sabe nem o que é viver a vida. Vegeta. Fica comendo bife da granja, amarelo e branco. Ovo, quando tem. Está chegando a hora de dar um adeus a essas migalhas. Não entendeu não? Eu vou explicar melhor. Esse saláriozinho de miséria está com as horas contadas. Essa casa de aluguel está com as horas contadas. Quem acredita nisso, aplauda Jesus Cristo. É mole? É mole? Hã? É mole? A filha do diabo, filha do capeta, desfilando na rua, né? Com bolsa de couro de jacaré, Louis Vuitton. Hã? Filha do capeta. Hã? Yves Saint Laurent, George Armani. Hã? Emiliano Dutti, Francesco Gabbana, não Dutti Gabbana. Hã? Montblanc. Hã? Incrível. Vacheron Constantine. Né? Agora vem a filha de Jesus, crente, de conga ao colo no pé, com duas Maria Chiquinha na cabeça, parecendo uma doida, parecendo Fiona de Shrek. Filho do diabo comendo bem no restaurante chiquérrimo, e a filha de Jesus com pastel na boca. Hã? Então a gente vimos aí o pastor, né, falando esses absurdos, né, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, né, comparando uma mulher, dizendo, segundo ele, uma mulher de Satanás e outra de Deus, humilhando praticamente, né? Quem tem entendimento tá vendo que ele tá humilhando praticamente todo mundo que tá lá, né? Não, e outra coisa, ele tá dizendo o quê? Vamos supor, ele tá indo pela aparência. Então, né? Tá querendo dizer que a gente temos que ter mais dinheiro, ter carro novo, não carro usado. Falou que come ovo quando tem. Não tem nada a ver, até porque né, a palavra de Deus mostra também que Jesus, ele não ensinou nada disso que ele está falando, né? Nada disso. Isso aí é mais o que eles acham, né? E querem falar, acham que estão certos, mas você vê que tem uma Bíblia ali na mão dele, ele fala, mostrando o que ele, mostrando o que ele está falando, né? Então a gente eu alerto a vocês que não deve confiar em tudo que pastores falam, a não ser se a Bíblia tenha, né? Aí sim você pode concordar, mas com certeza um absurdo desse não tem. Aí eu queria que vocês abrissem Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, na Bíblia também você procurar, tem várias partes que mostram, né, também, que a gente é para ser bem humilde, que Deus pede também para a gente ser humilde. Até Jesus também fala que é mais fácil, né, um camelo entrar na agulha do que um rico entrar no reino do céu. Então, Jesus, ele deixou vários ensinamentos que a gente tem que ser humilde, né?
de espiritualmente, né? E tudo. Mas o que é que eles fazem? Fala que é pra gente ser donos do dinheiro, mas a palavra mesmo de Deus fala que não é para cobiçar. Então ele está ensinando ali que é para cobiçar, né? Que é para ter o que o outro também tem. Ele fala, como é que pode? O rico vai lá, o filho do diabo pega lá a fruta e come e cai no chão. Daí a filha de Jesus vem e pega já usado, carro já imundo, sei o que. Então ele ensina que você tem que ter o melhor de tudo. Tem que ter carro, tem que ter apartamento. E a palavra de Deus não ensina nada disso, né? Ele leva esse ensinamento porque nós sabemos assim, que claro, se Deus achar que a irmã da Ana tem que ter dinheiro, ele vai fazer algo para ela ter dinheiro. Mas o ensinamento do pastor é que ela tem que cobiçar, né, a coisa dos outros e olhar não, a fulana usa a marca que ela falou lá, marca de roupa, né? De bolsa, Louis Vuitton. Isso, então coisas. Ela tem que ter também. Isso aí é cobiçar, gente. E a palavra Deus fala para não cobiçar, né? Então, Deus fala que ele diz para se a gente andar no caminho dele, né? Direito, assim, ele vai dar o que a gente precisa, né? Ele vai cuidar. Ele vai cuidar. Só que o quê? A pregação, você vê que num dos comentários, ele mesmo fala, esse pastor, ele mesmo diz o quê? Que as pessoas falam, mas ela está salva, mas está comendo ovo. Eu não estou falando de salvação, falando da vida aqui. Isso, então, ou seja, ele está tirando o privilégio que é sabe, a coisa mais maravilhosa que Jesus deixou, gente, é a salvação. Eu estava conversando com o irmão, falei assim, irmão, presta atenção, ele estava preocupado com a volta, com o governo do anticristo. Falei, irmão, do governo do anticristo você escapa morrendo, mas do inferno não tem como escapar. Então, o que é mais importante? Eu falei para ele, você está salvo, né? Do que você está se preocupando só com a vida aqui na terra. Então, esse pastor, ele leva o povo a olhar para os problemas, para as dificuldades, querer cobiçar as coisas dos outros, querer ter coisas, se preocupar com a vida. Só que Jesus, ele deixa aqui, a gente vai acompanhar aqui em Mateus, né? Capítulo 6, versículo 25. Ele diz assim, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de se vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado na sua estatura? Diz mais aqui, fala sobre os lírios do campo, né? Que eles não trabalham, não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Então você vê que a pregação do pastor não é como a pregação de um verdadeiro cristão. Jesus, ele deixa claro que os gentios, sabe, aqueles que não alcançaram, que não buscaram Deus, ou que não querem saber de Deus, aqueles que estão afastados, aqueles que não receberam ainda a palavra, que vão receber, as pessoas que estavam fora ali, né, do reino de Jerusalém, de Israel, né, que a palavra estava toda fechada, né, ali, o povo de Deus ali, né, Jesus veio e mandou espalhar essa palavra. Então você vê que, né, as pessoas estavam ali, né, fora. Então eles se preocupavam com carros, com casas, com reinos, com dinheiro, com roupas, sabe? Porque não tinham achado Deus verdadeiro ainda, né? Para poder render toda a glória para Deus, Deus em primeiro lugar. Eles procuram isso. Então não era para a gente fazer isso como eles. Então o pastor está levando o que? A gente a ser pessoas que estão afastadas de Deus. Não vamos se preocupar em restaurante caro. Eu não estou dizendo para você que você não deve ir no restaurante. Se você puder ir no restaurante, você vai.
Mas isso aí não pode ser uma doutrina, sabe? Uma coisa que, não, eu sou crente, eu tenho que ter do bom e do melhor. Deus vai te dar do bom e do melhor? Claro que Deus vai te dar, mas essa não pode ter a sua preocupação. Tem gente que morre, irmã Daí. Não sei se você conhece gente assim. Tem que ter celular caro. Se é o computador, tem que ter computador mais caro. Tem que ter a roupa mais cara. Sabe? A pessoa não vive. Se é o celular novo, a pessoa já está trocando por outro. Por quê? Porque isso aí Jesus fala, que o gentil se preocupa com essas coisas. Né? Você pode ter celular de última geração? Amém, né, irmã? Se Deus te der a oportunidade, mas isso não pode ser. Não, eu vou ter para colocar no bolso, para entrar dentro da igreja ali, para falar que eu tenho, que Deus me deu isso, carrão. Tem pastor, irmã, que só troca de carro, endividados, em prestações, que praticamente não consegue pagar, coloca as contas na igreja, né? Por exemplo, ele pode ter um carro, o dinheiro pode sair da igreja. A palavra de Deus, ela fala que quem prega o evangelho, que viva do evangelho. Mas abusar, o cara tem um carro que pode levar ele para cima e para baixo, a família dele para cima e para baixo, para ele pregar a palavra de Deus para cima e para baixo. Não, o cara quer o carro mais caro. Ele não quer um carro normal que esteja funcionando para ele passear com a família dele ou pregar a palavra de Deus. Não, ele quer o luxuoso para subir no altar e dizer, eu sou de Deus porque eu tenho luxo aqui. E quem paga? As ovelhas. As ovelhas estão pagando, as ovelhas estão sofrendo, as pessoas estão gemendo, gente. Culto, o irmão comentando, a irmã comentando, pastor vai no McDonald's e faz uma montanha de batata frita. E nós sabemos que McDonald's não é barato. E o irmão comenta a foto, ou a irmã comenta a foto de um celular pré-pago, que ela pagou 60 centavos um dia para usar a internet. Você entendeu? E o pastor abusando. Isso é um abuso, gente. Você entendeu? Porque eu digo assim, a pessoa pode viver da palavra de Deus, pode, mas essas pregações, gente, que o pastor vai comer bife, enquanto a outra come ovo, e ele está levando ela a querer cobiçar as coisas dos outros, e ele não vive a palavra de Deus, ele quer comer do bom e do melhor, sabe? Porque quem está pagando é ele. Agora eu quero ver ele trabalhar, eu quero ver o pastor trabalhar, e ele pagar a calça lá, ou a roupa, sei lá do que, dos diabos do Louis Vuitton. Você entendeu, irmã? Então não é ele que paga. Então é fácil para ele pregar, é fácil para ele falar, mas Jesus falou que quem procura isso não é as pessoas de Deus, né? As pessoas que estão afastadas, que vão ser alcançadas pela palavra de Deus, estão longe, né? Que é os gentios. Nós estávamos longe de Deus, mas através de Jesus Cristo nós fomos levados para Ele. Mas quem eram os gentios? Nós. Então, a gente antes de conhecer Jesus, a gente se preocupava, tem que ter uma roupa boa, tem que ter o melhor computador, tem que ter a melhor coisa, tem que não sei o que. Mas Jesus falou que não é isso, meu reino não é deste mundo. Então, os pastores estão levando o povo a viver uma fé totalmente diferente do que é a vontade de Jesus. Continuando aqui para terminar. Homens de pouca fé, não andeis, pois, inquietos, dizendo com que comeremos ou com que beberemos, ou com que vos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, né? De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ou seja, Jesus está dizendo que Deus sabe que a gente necessita de todas essas coisas. Então você vê que Ele não vai deixar faltar, irmã. Mas isso aí não pode ser a doutrina. Não pode ser colocado como, ó, fulano, você tem que ter. Olha aqui o carro que eu tenho, você não tem fé, não? Aí a pessoa, poxa, o cara tem um carrão desse, eu tô sem nada. Cobiçando o que é do próximo. E não pode fazer. Nós acabamos, a irmã Daiane vai ler depois, já. Não andeis, pois, inquietos. Diz mais aqui, ó. Mas busquei primeiro o Êxodo 20. Pode ler mais. Só para finalizar. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Não cobiçarás a calça do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, isso aqui mostra que tá certo, né? Porque daí aqui fala que não é para cobiçarás absolutamente nada do seu próximo, né? Então, é pra gente seguir o que Deus deixou, né? E os mandamentos deles. Tem pessoas que acham assim,
fazer uma boa causa, mas para Deus não é certo. Tem que seguir o que Ele manda, né? Então tem pessoas que vendem coisa na Bíblia, essas coisas vendem coisa no altar, tudo, e acham que é para uma boa causa, mas para os olhos de Deus, não. Pastor, porque você não pega e vende na rua, num cantinho, né? Então, né? Eu tava coisando, antes de a gente começar a gravar, a irmã Daiane tava comentando, né, que a amiga, prima, que falou assim, ela se preocupava, a irmã Daiane se preocupava, como que ela ia saber quando eram falsos profetas? Eu e a minha prima, a gente lia a Bíblia, né? Antes de eu aceitar Jesus, eu não sabia assim muita coisa da Bíblia, daí ela lia um pouco pra mim, explicava, eu lia pra ela, então. Daí ela falou que vai vir muitos profetas, né? Falsos profetas, que vão inventar mentiras. Aí eu ficava muito preocupada, né? Eu falava, nossa, Rosinha, mas como que eu vou saber quando isso acontecer? Ela, não, você olha na Bíblia e você só vai fazer o que a Bíblia manda. Se ele está falando a palavra, você vai procurar na Bíblia, onde tem. Então, ela me alertou, né? No caso, que como eu não sabia, e eu perguntei como que eu vou saber quando isso acontecer, que é falso profeta, ela falou assim, procura na Bíblia que tem. E outra coisa, a gente viu aí que esse pastor fala até bonito, né? Fala bonito, fala manso, né? Uhum. Aí que ele tirou, eu não sei se era maçã, não sei o que era ali da árvore ali, né? Pra comer, ele falou que é o credo lá, o filho do diabo, é esse aqui, que pega do pé, né? Você vê que ele fala bonito, fala manso, na hora que ele pegou todo mundo pulou, deu glória a Deus, mas gente, totalmente errado o ensinamento. Através da palavra de Deus nós podemos mostrar para vocês que, sabe, é errado, o ensinamento é errado. A palavra de Deus fala que aquele que apresentar um outro evangelho que não seja do nosso Senhor Jesus Cristo é para ter como maldito, né? Então essa pregação, o evangelho que ele apresentou é maldito aos olhos de Deus, né? Como muitas igrejas estão aí malditas aos olhos de Deus. Mais um, infelizmente, né, irmã? Mais um falso profeta, mais um falso ensinamento, e que você possa, como a irmã Daiane falou, como que eu vou saber? E essa, como é o nome dela? Essa Rosângela, ela disse assim, a Bíblia. Então que você possa estar aí nos mandamentos do Senhor, por mais que você ame a sua igreja, a sua religião, que vale amar a Deus sobre todas as coisas. Então Deus tem que estar sobre tudo, até mesmo sobre a tua igreja. Se Deus não estiver acima da sua igreja, não adianta nada, né? Ele tem que ser, sabe, Jesus falou que ele é a cabeça, né? Então, você tem que ver aqui, não, peraí, eu amo esse lugar, aprendi, aceitei Jesus aqui, aceitei Deus nesse lugar, conheci Deus nesse lugar, mas está totalmente fora. Então, você tem que pregar a verdade, e se não der certo, infelizmente, né? Já que você gosta desse lugar, mas infelizmente você tem que sair, mas felizmente você vai voltar para o caminho da salvação. E nós agradecemos a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.